A gente tem uma porrada de quadrinhos nacionais incríveis, mas provavelmente você ainda não ouviu falar deles. Mas isso vai mudar. São mangás, comics, novels e muito mais que você vai passar a conhecer. Saiba que o que a gente não tem de incentivo e facilidade para o artista aqui no Brasil, na arte de fazer quadrinhos ou mangás, temos sobrando em talento. Então seja bem-vindo, pois você está no Geek Lines e hoje eu vou te apresentar mais uma obra de nome complicado e que provavelmente eu vou errar a pronúncia, mas que vai te encantar. Tetsu Monogatari. Eu sou o Map, não sou nenhum crítico profissional, mas sou extremamente observador e apaixonado por detalhar e mostrar para vocês cada pequena peça que compõe a arte dos cartunistas e mangakas. E o meu objetivo esse ano é analisar pelo menos 100 obras nacionais diferentes. E quem sabe, né, ao atingir essa meta, analisar mais ainda. Então, bora lá! Cara, na primeira página eu já vejo o Mo, além de 3 personagens centrais com características bem marcantes e com histórias a contar, já com as suas gestualidades e expressões faciais. Em uma composição que aparentemente é feita na sua maior parcela no método tradicional. Se eu pudesse apostar, eu diria que só esse fundo preto é digital, e eu adoro quando o ilustrador entrega técnicas mistas, mas eu posso estar errado, viu? Não tenho certeza disso. Tetsu Monogatari entrega um belo cartão de visitas, ou seja, uma bela capa. E sim, novamente, vou começar pela capa e ilustração inicial da contracapa. Você já sabe, não é? Se o autor consegue demonstrar suas intenções de cara, com a única composição, convidativa e elucidativa quanto ao conteúdo que ele vai entregar, nossa vontade de ler a obra já aumenta em mais de 8.000. Ah, piadinha Dragon Ball, né? Pois é, eu vi na página do X, o autor, que ele tem uma bagagem muito grande em artes comissionadas no estilo de Akira Toriyama. Inclusive parece ser muito fã do trabalho do mestre. Só que, ao ver essas primeiras imagens da sua obra, eu não tive essa percepção inicial nos traços, o que me deixou intrigado. Quais serão as suas influências na prática? Segura aí que eu vou investigar isso melhor, mas antes disso, vamos voltar para a capa. Primeiro eu gostaria de deixar claro que essa é uma obra idealizada por uma dupla de autores, Felipe Moreira e Fernando Camargo, mas como meu foco é a ilustração e em como a narrativa é transferida para os desenhos, a análise será centrada no Fernando Camargo. A capa apresenta um belo contraste entre tons claros e o preto total. Normalmente, em outra análise, eu diria um contraste entre o preto e o branco, mas aqui o Fernando preencheu a parte clara, a roupa dos astronautas, com diversas nuances de cinza, azul e roxo, e ficou bem legal. Toda a ilustração é colorida, com os tons mais vívidos presentes na sombrinha extremamente diversificados, dando destaque à ilustração. E pontualmente isso se repete em alguns outros pontos e acessórios, o que distribui um pouco mais essa sensação em outras áreas da arte. A composição é boa, e quando damos um zoom out, vemos que tudo ficou bem distribuído. As estrelas ajudaram a acentuar ainda mais o contraste entre o fundo e a ilustração central. A fonte do título é clara e visível, e apesar de eu não entender japonês, o nativo que botar o olho aí vai captar de cara o nome. Quando falamos dos personagens, a entrega do protagonista fica clara, já que ele está mais próximo quanto à questão de perspectiva. Além disso, é dado devido destaque a ele, como uma figura que comanda, que guiará os outros, nem mais de como piloto do momento ou da tripulação aqui no desenho. Notei que teremos 2 tipos de composições na estilização dos rostos. Temos tanto aquele formato quadradão de queixo mais acentuado e o formato mais delicado, arredondado, mais condizente com personalidades mais tranquilas e suaves. Os personagens aqui possuem 3 tipos de personalidades escancaradas, na minha percepção. Quem vê cara não vê coração, é só minha impressão inicial. O cara sério, emburrado, a jovem inocente e sonhadora e o coroa comédia descontraída. Será que é isso mesmo? Vamos passando para entender. Tirando o capacete e entrando nas imagens de boas-vindas ao capítulo, vemos uma cabeleira ainda mais emblemática que a do Goku. E também um homem-fera bem semelhante aos que temos em Dragon Ball. Então eu estou começando a perceber aquelas influências em Dragon Ball que eu estava procurando. O cara tem um shape em dia e ao mesmo tempo manda ver no xadrez. Nessa composição temos uma ilustração que divide muito bem o peso dos personagens, mas sem tirar a predominância do protagonista da cena. Junto a ela, um belo cenário e um elemento curioso, o pequeno guaxinim ao fundo.
As cores estão preenchidas ao estilo lápis de cor, o que suaviza bastante a arte como um todo, contrastando com o que normalmente estamos acostumados a consumir. Mas, conversas à parte, vamos para a análise da obra. Eis a sinopse. Em uma cidade um tanto quanto barulhenta, existe uma taverna bem movimentada, onde Chloe Ward trabalha alegremente. Entretanto, alguns cavaleiros do reino acabam criando uma bagunça no lugar, que foi logo resolvida por Miyazaki Tetsuya. Este, por sinal, não tinha dinheiro para pagar sua refeição. O que será que esse encontro nos reserva? Com folhas caindo, temos uma entrega de uma composição compassada, que de um quadro quase totalmente vazio se transforma em um aglomerado de traços cuidadosos e meticulosos, complexos e trabalhados, que além de tudo são eficazes a nos dar a sensação correta de profundidade. E você pode perceber isso muito mais presente nesta imagem aérea representando a cidade onde se passará a história. O foco na torre central, uma imagem que se distorce na base em forma circular e que se estende até o fundo, mostrando toda a arquitetura urbana. Aqui aquela folha que nos deu as boas-vindas, apesar de ser o único elemento preenchido em cinza, se camufla diante da quantidade de detalhes. E isso é interessante, mais um artista que domina essa característica, de entregar um bom peso no preto em contraste com o branco, sem a utilização de meio tons, mas dessa vez, diferentemente de Yuki Tabata, que é o que eu sempre menciono aqui, ele consegue intensificar a ação do preto com a quantidade de linhas que aplica, e não com um peso individual em cada linha. Cada ilustração é um quadro. Quando passamos para uma visão dentro da cidade, o detalhe de cada página não diminui, o que é incrível. Eu imagino o trabalho de desenhar tudo isso. Para você ter ideia, a quantidade de detalhes é tão grande que às vezes fica difícil de ver a separação entre os quadros. Se for usado com sabedoria, vai ser ótimo, mas se for usado em exagero, em excesso, corre o risco de se tornar visualmente cansativo para quem lê. De qualquer maneira, uma obra de arte. Temos a primeira aparição dos personagens, e a primeira coisa que notei e achei peculiar no estilo do autor foi o design tanto das mãos quanto dos pés. De certa maneira contrastante, pois toda a arte do autor é fantástica, mas o polegar da mão ficou um pouco reduzido e os pés em relação à cabeça também. O que me lembra o Tatsuki Fujimoto de Chainsaw Man, ele também tem um jeito peculiar de desenhar os pés. Desviando um pouco do assunto, vocês acreditam que eu tenho 1 hora e pouco de evolução da arte do Tatsuki Fujimoto quase concluída, só faltando finalizar a edição e eu não consigo tempo para isso? Seria aquela continuação do especial que eu fiz no fim do ano passado. Será que vale a pena postar seccionando em vídeos de 10 minutos? Vocês gostariam de ver? Se for em partes eu consigo fazer, posso trazer, sei lá, um por semana, ou pelo menos sentar. Me diz aí, deixa no comentário. Mas vamos voltar para a obra. Mesmo com todo aquele detalhamento do Fernando, ele tem uma carta na manga. Acontece que, em contraste com o cenário, os personagens têm predominantemente um preenchimento mais simplista, mais claro, sem muito peso, o que destaca a eles o ambiente ao se comportarem de forma oposta ao cenário. Então, a gente ganha suavidade quando temos a presença dos personagens. Personagens esses que, quando vejo a composição, me lembram os personagens Fairy Tail, com uma mistura de Black Clover ou Naruto, não sei, eu não consegui definir ao certo o estilo Fernando, o que é bom, já que torna o traço dele único. Eu sei que os homens têm um traçado mais quadrado, as mulheres mais arredondado, com olhos mais vibrantes. Vamos ver o que mais conseguimos ver no estilo do Fernando. Mas antes, deixa eu trocar uma ideia. Eu tô tentando reduzir às vezes o roteiro e fazer vídeos mais curtos para conseguir abranger mais obras aqui no canal. Mas pessoal, eu realmente não sou muito bom nessa economia de informação. Inclusive eu adoro fazer vídeos longos, pena que o custo-benefício é muito pequeno. E o que acontece? Eu tô com muita obra para analisar e muitas vezes eu não consigo ver a obra da maneira que eu quero ver. Eu quero ler, desfrutar de cada quadrinho que passa por aqui. Então eu vou experimentar uma coisa diferente. Vou dividir a análise dessa obra em 2 partes, como eu já venho propondo e fazendo aqui no canal. Mas ao invés de postar a segunda parte em um momento separado, o próximo vídeo nessa temática de análise já vai ser dessa mesma obra, e é aí que eu peço que vocês apoiem o canal. Deem um like, divulguem, comentem, vejam o próximo vídeo, isso ajuda muito a engajar, e realmente faz toda a diferença para o canal e para mim. Então conto com vocês. Mas, então, antes de finalizar a primeira parte, deixa eu comentar de outro ponto da obra, o humor.
Veja que o autor utiliza, por exemplo, esses efeitos descontraídos para nos ambientar a momentos de mais prazer ou momentos mais leves, junto com a gestualidade que complementa o que é dito, e mudanças nas feições bem caricatas ou até nas proporções do corpo. E também temos ausências de pupilas nos olhos e um excesso com linhas radiais e até onomatopeias. E a quadrinização continua em vários momentos com essa mesma pegada de comédia, de um humor bem engraçado. Mas de novo eu percebo aquela característica no design dos pés. Seria esse o grande segredo para ser um mestre mangaka? Então no próximo vídeo desse quadro, falaremos de mais 2 pontos dessa obra que eu gostei demais, ainda na arte com as cenas de ação e a narrativa. Então fica ligado no canal que já já a parte 2 vem aí. Valeu, até mais, falou e tchau!